Anota aí, pecuarista! A dica de hoje é sobre a Lei do Autocontrole, uma nova legislação que traz benefícios para a produção agropecuária, modificando e modernizando o sistema de fiscalização agrícola. A nova lei 14.515 possui atuação preventiva, devendo permitir, sempre que possível, que o fiscalizado corrija contra a irregularidade antes de autuá-lo. E para falar um pouquinho mais sobre esse tema, hoje a gente recebe o advogado Wellington Ribeiro, especialista em direito ambiental. Wellington, seja muito bem-vindo ao Anota Aí, é um prazer te receber. Vamos começar um pouquinho falando sobre o que é o projeto dessa lei, a quem ela é direcionada e quais são seus objetivos. Bom dia, Bianca. Bom dia à grande audiência do Anota Aí. Bom, essa lei é direcionada a todos aqueles que participam da cadeia produtiva do agro, né? Nela se insere o pecuarista, o agricultor e também a agroindústria. Então essa lei, ela veio, como você mesmo disse, para modernizar, né? Para dar uma flexibilizada. Com essa nova lei, o produtor, ele vai participar da forma como ele vai ser monitorado pelo Ministério. Essa lei autorizou o produtor a fazer um programa de autocontrole. Ele próprio vai participar dessa criação desse programa, vai ser submetido ao Ministério da Agricultura, mas ele vai atuar ativamente. Com isso, o que ele ganha? Ele ganha, Bianca, com a assertividade. Aquela fiscalização, aquele monitoramento dele vai ser feito com base no sistema de produção dele. Então vai ser personalizado para a área dele. Ninguém melhor do que o produtor conhece o sistema de produção dele. Com isso, nós deixaremos de ter exigências desnecessárias, exigências que não faziam sentido para aquela linha de produção. Por exemplo, o pecuarista era fiscalizado e monitorado da mesma forma que uma agroindústria. Não fazia sentido. Então, é muito importante para o produtor que ele possa, sim, participar, que ele tenha um profissional para auxiliar ele, um profissional do direito, na hora de criar esse programa de autocontrole. E Wellington, vamos explicar um pouquinho como é que funciona esse trabalho híbrido junto com o MAPA. Como é que era antes e como é que será feito agora? Antes existia uma legislação que obrigava o produtor a seguir aquelas regras que tinham ali e ele não tinha outra opção. Como eu falei anteriormente, ele se submetia a regras que não faziam o menor sentido. A partir de agora, ele próprio, junto com o Ministério, vai criar o plano de autocontrole e nesse plano ele vai colocar ali as diretrizes que ele deve seguir, obviamente respeitando a legislação que existe, né, para dar segurança ao produto que ele lança no mercado. Então ele vai criar esse programa, submeter ao Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura vai fazer as alterações que ele entende necessárias. E no final das contas ele vai ter esse programa que ele vai seguir no seu dia a dia. Ele vai definir quais os relatórios que ele manda para o Ministério da Agricultura, ele vai ser fiscalizado de acordo com aquelas premissas que foram fixadas no programa. Quando a fiscalização chegar na propriedade dele, como você bem colocou na introdução, ele vai ter a oportunidade de sanar eventuais irregularidades de menor valor. Então, eu acredito que essa lei veio para modernizar, para ajudar o produtor no seu ofício, que é produzir, né? No caso aqui, o pecuarista produzir carne, produzir leite, produzir para o Brasil e para o mundo. Com certeza. E um dos aspectos dessa lei também é que você pode recorrer ela até a terceira instância. Então, são mais pessoas julgando, o que é muito melhor para o produtor, né? Antes nós tínhamos o quê? Primeira e segunda instância, com um peso muito grande no relatório do fiscal, que não estou falando aqui que o fiscal agia de má fé, mas ele tinha aquele entendimento dele
e era inarredável. Então tinha o julgamento em primeira instância, que era na instância estadual, e o de segunda instância, que era em Brasília, mas era também por uma pessoa só. E agora criou uma comissão especial para julgamento de terceira instância, que é um colegiado. O julgamento colegiado sempre terá uma decisão um pouco mais justa. Então, com essa possibilidade de recorrer para a terceira instância, fica mais longe daquele relatório do fiscal. Não que o fiscal esteja errado, mas a gente vai ter um julgamento mais justo. Outro ponto, Bianca, que eu acho que é de suma importância no recurso, é que antes o recurso não tinha efeito suspensivo. A partir dessa nova lei, enquanto o recurso estiver tramitando, aquela autuação fica suspensa. Então isso dá uma tranquilidade maior também para o pecuarista, para o produtor, de poder recorrer, de poder se defender adequadamente, né? E sem ser punido antes do julgamento final. E no caso de uma punição, caso ela venha acontecer, a gente também tem as naturezas dessa infração, de leve até gravíssima, e também os valores a serem pagos. Isso. A punição sempre vai ser aplicada de acordo com aquela infração que o produtor cometeu. Então vai ter essa gradação. Então no momento do julgamento até isso pode ser revisto. E em muitos casos a nova lei abriu a possibilidade de o produtor substituir essa punição por uma penalidade de multa. Por exemplo, ele poderia ter lá um embargo da atividade dele, mas se ele firmar com o órgão um termo de ajustamento de conduta, isso está previsto na lei, ele poderá substituir essa punição mais grave por uma punição apenas pecuniária. Obviamente, ele vai ter que cumprir algumas condicionantes que vão ser fixadas lá pelo Ministério, né? Mas é um avanço e tanto. Antes não tinha essa possibilidade. Com certeza. E essa lei 14.515, como que ela pode ser trabalhada juridicamente pelas empresas? Bom, o primeiro momento, eu entendo de suma importância, é realmente focar, trabalhar nesse plano de automonitoramento para que a gente não tenha obrigações ali que vão trabalhar contra o interesse do produtor. Por isso, é importante que ele tenha uma assessoria de um advogado, de um profissional do direito e de outras áreas até, para que isso seja assertivo. E ele pode trabalhar isso numa eventual autuação, numa eventual fiscalização. Ele tem que procurar um profissional do direito para fazer o recurso de acordo com o que a lei dá direito a ele. Então, esse trabalho jurídico está aí, tanto na criação do programa, quanto no eventual recurso, para o recurso ter mais chance de êxito, né? E quais são os principais pontos que os empresários desse ramo agropecuário precisam estar atentos quando a gente fala em quesitos legais? Bom, o primeiro é ter um bom programa de autocontrole, né? Negociado com o Ministério da Agricultura, isso diga-se de passagem, o advogado pode auxiliar inclusive nisso. E a partir daí, quando ele tem esse plano bem feito, seguir todos os protocolos fixados no plano, com evidência em documentos, com evidência em relatórios. Então, o mais importante é isso, ele ter esses registros de que ele está fazendo de forma correta, ter as análises, ter os relatórios, porque no momento de uma fiscalização de um recurso, ele tem essa documentação toda para amparar o recurso dele. É importante a gente deixar muito claro que é importante o pecuarista, o produtor, ele recorrer a um advogado, a uma assessoria, quando essa fiscalização acontecer, para não ser prejudicado. Até o intuito aqui da nossa entrevista é deixar muito claro sobre essa nova lei, para ninguém sair prejudicado. Exatamente, Bianca. É importante ele ter essa assessoria, esse acompanhamento. Pode ser qualquer profissional que entenda dessa área do direito, né?
ele vai orientar o cliente, ele vai selecionar ali os documentos que são necessários para aquela defesa, ele vai ouvir o produtor, o lado dele, e ele vai colocar no recurso tudo que puder a favor dos direitos daquele produtor, daquele pecuarista. Ou seja, o pecuarista só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Há algumas forças aí contrárias à nova lei, mas eu entendo que essa nova lei veio para ajudar a produção, ajudar o agro, que já segurou a nossa economia em vários momentos difíceis, e vai continuar assim, porque a nossa vocação é essa, é produzir para o mundo. Com certeza, o Brasil como maior exportador de carne, produtor que mantém as nossas bases econômicas, então a gente precisa de uma lei realmente robusta para atender esse setor. Isso, essa lei ela veio para modernizar, para equilibrar as forças, né? Para deixar aquele autoritarismo que existia antes. Nada melhor do que ouvir quem produz, quem conhece realmente a produção. E eu entendo que os produtores têm muito a contribuir na hora de definir esse programa de autocontrole, porque é ele que conhece o seu dia a dia. Tá certo, Wellington, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade em estar aqui no Anota Aí no canal do Criador, e parabéns por essa entrevista. Bianca, eu que agradeço, é um prazer estar aqui no Anota Aí, no canal Rural, e é um prazer poder contribuir com essa área tão querida do Brasil, que é a área do pecuária. Esse foi o Anota Aí de hoje, eu vou ficando por aqui e na próxima te trago mais dicas. Tchau, tchau!